Imagine isso. Você está em um quarto silencioso. A luz do entardecer atravessa a janela e projeta sombras longas no chão. Ao redor, tudo parece calmo, familiar até, mas dentro de você, algo range, como uma porta que nunca foi fechada corretamente. Você olha para a parede à sua frente, mas o que realmente vê é um espelho invisível, refletindo não quem você é, mas quem você deveria ter sido. E naquele momento, algo dentro de você se parte, não com o estrondo de um colapso, mas com o sussurro de uma vida que se desviou silenciosamente do seu propósito. Essa dor, sutil, constante, profundamente existencial, não grita. Ela sussurra nos momentos de silêncio. Ela aparece nas pausas entre uma tarefa e outra, no intervalo entre o que você faz e quem você queria ser. Você acorda, trabalha, socializa, sorri. Mas algo em você sabe que está atuando, que existe uma versão de si mesmo, perdida, adormecida, abandonada, que não teve permissão para existir. Talvez você a tenha enterrado aos 12 anos, quando disseram que sonhar era coisa de criança. Talvez aos 20, quando o mundo te ensinou que estabilidade é mais importante do que autenticidade. Ou talvez aos 30, quando você percebeu que toda a sua vida foi construída para agradar expectativas que nunca foram suas. O paradoxo é brutal. Quanto mais você se adapta, mais você se afasta de si. E o mundo aplaude sua conformidade. Você ganha elogios, diplomas, seguidores e se sente vazio, não por falta de sucesso, mas por estar vivendo a vida de um estranho que atende pelo seu nome. E aqui está o ponto de ruptura, quando essa distância entre o seu eu real e o seu eu atual se torna insuportável. Você começa a questionar tudo. Como cheguei aqui? Quem eu era antes do mundo me moldar? E o mais assustador, será que ainda há tempo para me tornar quem eu deveria ser? Você tenta se lembrar dos sonhos que um dia teve, mas eles parecem longínquos, irreais, como se pertencessem a outra vida. A sua espontaneidade se perdeu entre prazos e planilhas. A sua coragem foi trocada por conforto. A sua verdade foi abafada pela necessidade de se encaixar. E talvez a pior parte seja a culpa, porque você sabe que foi você quem se traiu. Ninguém segurou sua mão e te forçou a seguir esse caminho. Você apenas cedeu. Aos poucos, aos poucos, aos poucos. Até acordar um dia e perceber que o rosto no espelho não te reconhece mais. Essa é uma dor que não sangra, que não pode ser diagnosticada, que não se cura com elogios ou distrações. É a dor de ter se perdido de si mesmo e de não saber como ou se é possível voltar. Mas e se essa dor não for um defeito? E se for um sintoma, um aviso, uma sirene tocando dentro da alma, tentando te acordar antes que seja tarde demais? Essa sensação incômoda de que sua vida está quase certa, mas profundamente errada, pode ser o chamado mais sincero que você já recebeu. E talvez seja a hora de escutar. Porque o que está em jogo aqui não é sucesso, status ou reconhecimento. É algo mais profundo. É a integridade do seu ser. A conexão com sua essência, a possibilidade real de viver, não como um personagem no roteiro de outro, mas como o autor corajoso da sua própria existência. Mas por que isso acontece? Por que tantos de nós se perdem tão cedo e tão profundamente? Quem ou o que nos desconectou de nós mesmos? Essas são perguntas que exigem mergulho, não superfície, que pedem silêncio, não slogans, e que talvez só encontrem resposta se tivermos coragem suficiente para olhar de frente para o que evitamos há anos, as raízes invisíveis da nossa própria negação. Na próxima parte, vamos explorar essas raízes ocultas, psicológicas, filosóficas e sociais que silenciosamente nos afastam da nossa essência e nos aprisionam em vidas que não escolhemos verdadeiramente. Mas antes de entender como sair da prisão,
Precisamos entender quem a construiu e por que concordamos em ficar dentro dela. Quem você é ou quem te ensinaram a ser? Há uma pergunta que poucos ousam fazer com sinceridade. E se aquilo que você chama de eu for, na verdade, uma construção cuidadosa de medos, expectativas alheias e condicionamento social? Desde cedo, somos moldados, não apenas ensinados, mas esculpidos com delicada brutalidade. Comporte-se, vista-se assim, pense daquele jeito. Isso não é coisa de menina. Homem não chora. Isso não dá futuro. Cada frase dessas parece inocente, mas no fundo é uma martelada contra a sua essência. Um corte imperceptível que, ao longo do tempo, sangra a verdade da sua identidade. Carl Jung chamou isso de persona, a máscara que usamos para nos adequar ao mundo. Criada não por malícia, mas por necessidade. A criança que aprende que ser espontânea atrai rejeição, aprende a se calar. O adolescente que descobre que ser sensível convida ao escárnio, aprende a endurecer. O adulto que percebe que sonhar alto é irresponsável, aprende a abaixar os olhos. E assim, dia após dia, vamos nos transformando em um reflexo, não da alma, mas do sistema. A liberdade, que deveria ser um fardo sagrado, se torna uma ilusão confortável. Afinal, não é mais preciso decidir, basta seguir o roteiro. O resultado? Um falso self. Uma identidade construída para sobreviver, não para florescer. Como um ator que passou tanto tempo no personagem que esqueceu seu próprio nome. E o mais irônico, somos elogiados por isso. A sociedade recompensa o conformismo disfarçado de sucesso. Você ganha aplausos, promoções, curtidas por ser uma versão bem comportada de si mesmo. Mas por dentro, você sabe. Sabe que algo foi deixado para trás. Arthur Schopenhauer dizia que o homem pode fazer o que quiser, mas não pode querer o que quer. Ou seja, nossos desejos, esses que nos guiam e nos motivam, muitas vezes não são verdadeiramente nossos. São injeções silenciosas de cultura, marketing, traumas e comparações. Você quer ser bem-sucedido? Talvez. Ou talvez você queira ser aceito. Você quer liberdade? Ou apenas fugir da dor de estar só? Você quer mudar de vida? Ou só provar que não é um fracasso? Essas camadas de motivação contaminada nos afastam ainda mais da essência. E quanto mais nos distanciamos, mais sentimos aquela dor estranha. Uma tristeza que não tem nome, um desconforto constante, uma irritação existencial que não cessa nem com prazer, nem com conquistas. A psicologia moderna chama isso de dissonância cognitiva. Viver uma vida em desacordo com quem você realmente é causa tensão mental e emocional. Essa tensão aparece como ansiedade crônica, como tristeza aparentemente sem causa, como autossabotagem e até como doenças físicas. O corpo tenta dizer o que a mente se recusa a ouvir. Você está vivendo uma mentira. Nietzsche, com sua brutal honestidade, nos alertou. Torne-se quem você é. Um convite simples, mas devastador, porque implica reconhecer primeiro que você ainda não é. Implica destruir o que foi construído para que algo mais autêntico possa nascer. E essa destruição assusta, requer coragem, requer dor. Então nos mantemos presos. Sabemos que algo está errado, mas temos medo de mudar, medo de decepcionar, medo de perder o que já foi conquistado, medo de descobrir que o eu verdadeiro é frágil, ridículo ou vazio. Mas esse medo é uma ilusão. Porque a única coisa realmente vazia é a vida que vivemos para agradar os outros. Aldous Huxley, em sua crítica ao mundo moderno, previu com precisão cirúrgica o que vivemos hoje. Um sistema onde as pessoas seriam domesticadas não pela opressão, mas pelo entretenimento. Onde a dor da desconexão seria abafada por distrações constantes. E onde o maior crime não seria rebelar-se, mas ousar ser autêntico.
Vivemos, portanto, em um paradoxo cruel. Temos mais liberdade do que nunca e, mesmo assim, nos sentimos mais presos do que nunca. Presos a papéis, expectativas, padrões e identidades que não escolhemos, mas que carregamos como se fossem nossas. E essa prisão, por não ter grades visíveis, é ainda mais perigosa, porque não parece prisão, parece rotina, estabilidade, sucesso, parece vida adulta. E talvez agora você esteja começando a perceber essa dor que te acompanha, essa sensação de estar vivendo uma vida que não é sua, não é um defeito psicológico, é um sintoma espiritual, um pedido de resgate da sua alma esquecida. Mas será que existe escapatória? É possível destruir as máscaras sem destruir a si mesmo? É possível reconstruir-se sem se perder completamente? A resposta começa a emergir, mas ainda não é hora de revelá-la, porque antes disso precisamos entender as consequências invisíveis de viver assim, as cicatrizes que essa desconexão silenciosa deixa, na mente, no corpo, nas relações, no mundo. Porque o preço de não ser quem você queria ser é muito mais alto do que você imagina. Você segue acordando, escova os dentes, checa o celular, coloca a roupa de sempre, caminha pelos mesmos corredores. À primeira vista, parece que tudo está funcionando. Você cumpre suas tarefas, sorri quando deve sorrir, faz planos que parecem importantes. Mas lá no fundo, existe um vazio que cresce em silêncio. Esse vazio tem um nome, mas não é algo que você encontra em diagnósticos médicos. Não é depressão exatamente. Não é ansiedade, ao menos não a que os remédios tratam. É algo mais sutil, mais cruel. É o vazio de estar desconectado da sua própria alma. E o mais assustador é que você pode viver assim por anos, décadas até, sem que ninguém perceba. A sociedade foi construída para recompensar o desempenho, não a autenticidade. Se você entrega resultados, é promovido. Se é simpático, é bem-vindo. Se é funcional, é considerado normal. E isso cria um ciclo tóxico. Quanto mais você se afasta de si, mais o mundo te aplaude. E quanto mais o mundo te aplaude, mais difícil se torna voltar. Mas o corpo sabe. A mente sabe, e cedo ou tarde começam a surgir os sinais, sinais silenciosos, que quase ninguém sabe ler. Insônia que não passa, irritabilidade constante, uma exaustão que não faz sentido, vícios que se tornam rotinas, álcool, redes sociais, comida, pornografia, compras. Você começa a buscar formas de anestesiar o incômodo que não sabe nomear. Gabor Maté, especialista em trauma e vício, explica com clareza. A pergunta correta não é por que você é viciado, mas por que você sente tanta dor. O vício é a tentativa desesperada de preencher o buraco deixado por uma vida sem propósito. E viver longe de quem você é perder o seu propósito de forma gradual, imperceptível e devastadora. Essa desconexão também impacta as suas relações. Como se conectar de verdade com alguém se nem você sabe quem é? Você se torna uma performance, até mesmo no amor. Reage com agressividade quando se sente exposto, foge quando sente intimidade real, se sente solitário mesmo cercado de pessoas. A dor de não ser quem você queria ser contamina cada vínculo, porque ela te transforma em alguém que vive em constante alerta. Será que vão descobrir que eu estou fingindo? Isso consome energia, tanta energia. Energia que poderia ser usada para criar, para amar, para viver, é desviada para manter a fachada de que está tudo bem. Essa pressão constante gera um tipo específico de cansaço, a fadiga existencial. É diferente de estar fisicamente cansado. É a sensação de estar emocionalmente entorpecido, como se a vida tivesse perdido a nitidez, como se você estivesse vendo o mundo através de um vidro embaçado. Jean-Paul Sartre descreveu isso com precisão ao falar sobre náusea existencial.
uma repulsa profunda ao perceber o absurdo da própria existência. Quando se vive desconectado da essência, tudo parece falso, sem sentido, mecânico. E, ironicamente, é nesse momento que muitos buscam ainda mais distrações, mais objetivos externos, mais coisas, como se fosse possível preencher um buraco interno com conquistas externas. Mas não é. Nunca será. A neurociência moderna confirma o que esses filósofos intuíram. O cérebro humano precisa de coerência entre identidade e ação para funcionar plenamente. Quando há dissonância entre o que você sente e o que você faz, o sistema límbico, área emocional do cérebro, entra em estado de alerta contínuo. O hormônio do estresse permanece elevado. O sono piora, a imunidade cai, a memória falha, a criatividade desaparece. Você pode até continuar vivendo, mas estará apenas sobrevivendo, e isso é uma forma lenta de morrer por dentro. Além disso, o impacto social é devastador. Uma sociedade onde a maioria vive desconectada de sua verdade produz pessoas ansiosas, consumistas, dependentes de validação externa. Pessoas fáceis de manipular, porque quem não sabe quem é, aceita qualquer identidade que o sistema oferece. É por isso que as redes sociais prosperam, porque oferecem o que a vida real não está mais dando, uma ilusão de autenticidade. Likes, filtros, status, tudo fabricado para parecer real, enquanto você se afasta, cada vez mais, do que realmente importa. Essa é a armadilha invisível do século XXI. Nunca estivemos tão livres e tão presos, tão conectados e tão sozinhos, tão produtivos e tão vazios. Nietzsche alertou: aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Mas como encontrar esse porquê se você nem sabe quem é? Como construir uma vida com sentido se os tijolos da sua identidade foram colocados por outros? A dor de não ser quem você queria ser não é apenas um sofrimento interno, é uma epidemia cultural, e como toda epidemia, ela se espalha. Cria famílias desconectadas, empresas tóxicas, sistemas educacionais sufocantes, relacionamentos descartáveis. Você não está sofrendo sozinho. Você está sofrendo dentro de um sistema que também está doente. Mas como toda epidemia, existe uma cura, e ela não virá de fora. Não será entregue por um livro de autoajuda, por um guru motivacional ou por uma promoção no trabalho. A cura começa com um gesto de coragem radical, recusar-se a viver como uma farsa. E é aqui que a verdadeira transformação começa a se delinear. Uma rebelião silenciosa, uma revolução interna. A próxima etapa não será fácil, mas será libertadora, porque quando você começa a desmontar a mentira, finalmente pode começar a construir a verdade. A coragem de ser quem você realmente é. Você chega a um ponto onde não há mais para onde correr. O velho você não serve mais. As máscaras, antes úteis, agora sufocam. Os elogios soam ocos. O sucesso, quando vem, não preenche. E a dor que antes era um sussurro se torna um grito. É nesse ponto, e somente nesse ponto, que algo começa a se quebrar. E o que se quebra não é você, é a ilusão de quem você pensou que deveria ser. É aqui que começa a rebelião. Mas não se engane, essa rebelião não tem bandeiras, não acontece nas ruas, nem precisa de multidões. Ela acontece no silêncio do seu quarto, no momento em que você finalmente diz: eu não vou mais fingir. Essa é a coragem que poucos têm. Não a coragem de subir no palco, mas a de encarar o espelho, de admitir que você falhou consigo mesmo, que você se traiu, se abandonou, se perdeu tentando agradar, se encaixar, sobreviver. Carl Jung escreveu: a individuação começa quando a pessoa se recusa a continuar sendo apenas uma máscara. Esse é o ponto de ruptura, quando a dor de continuar mentindo é maior do que o medo de ser real. Mas e então? O que fazer depois que a máscara cai?
Você começa pela sombra. A sombra, que como Jung definiu, é tudo aquilo que você reprimiu, escondeu, negou em si mesmo. É onde moram seus impulsos, desejos, ressentimentos, talentos ignorados, memórias banidas. E é ali, nesse porão da alma, que se esconde a chave da transformação. Você foi condicionado a ver sua sombra como inimiga, mas ela é, na verdade, o que você precisa integrar para se tornar inteiro. Por isso, o processo é assustador, porque exige que você olhe para partes suas que foi treinado a odiar. Seu medo de ser rejeitado, sua raiva por ter se calado tanto tempo, sua inveja daqueles que vivem com liberdade, seu desejo reprimido de simplesmente viver por si mesmo. A rebelião começa quando você para de fugir disso e começa a escutar, não para se culpar, mas para compreender. Você não se cura com julgamento, você se cura com consciência. E a consciência exige presença. Você vai ter que parar, sentir, lembrar, revisitar decisões, desapegar de narrativas antigas. Vai ter que desaprender o que chamavam de verdade. Isso dói, mas não mais do que continuar vivendo uma mentira. Nietzsche disse: torne-se quem você é. Essa frase parece simples, mas é uma das tarefas mais árduas da existência, porque ela exige que você destrua tudo o que construiu com base no medo. É por isso que a maioria das pessoas desiste. Preferem continuar na dor conhecida do que enfrentar o abismo de não saber quem são. Mas se você continuar, algo começa a mudar. Você começa a perceber que a dor não era sua inimiga. Era um chamado, um lembrete gritante de que havia algo dentro de você que ainda não morreu. Algo que quer emergir, algo que não se encaixa, não se curva, não aceita mais fingir. É aqui que nasce o verdadeiro você. E ele pode ser assustador, sim, porque ele vai contradizer tudo o que te ensinaram. Ele pode querer largar o emprego, terminar o relacionamento, parar de agradar os pais, falar verdades incômodas, escolher um caminho que ninguém entende. Mas ele será livre. E quando você sente o gosto da liberdade, nunca mais consegue se contentar com a prisão do normal. Você vai perder pessoas, vai perder status, vai perder conforto, mas vai ganhar algo infinitamente mais valioso: coerência interna. Aquela sensação de olhar no espelho e pela primeira vez em muito tempo dizer: agora sim, isso sou eu. Essa mudança não é linear, é caótica. Vai parecer que você está regredindo, que está perdendo tudo, mas o que está caindo são apenas as estruturas que sustentavam a mentira. Você vai perceber que sempre soube quem era, só tinha medo de viver isso. Porque ser quem você é significa assumir responsabilidade pela própria existência. Não dá mais para culpar os outros. Não dá mais para esperar permissão. Você é o autor agora. E autores não pedem roteiro, eles escrevem. É nesse momento que a vida começa a ter cor novamente. Não porque ficou mais fácil, mas porque finalmente faz sentido. Você descobre paixões antigas que havia enterrado. Encontra vocações que não se encaixam no currículo, mas fazem sua alma vibrar. Atrai pessoas que ressoam com sua verdade e afasta as que viviam da sua versão editada. Você começa a viver com intensidade, não com velocidade. E aos poucos, a dor dá lugar à clareza. O peso cede espaço para a leveza. A raiva vira combustível, a culpa vira compaixão e o medo vira liberdade. A rebelião já não é mais contra o mundo, é a favor de si mesmo. Você não precisa mais se encaixar, você precisa se expressar. Essa é a revolução. E ela começa em silêncio, mas transforma tudo. E finalmente você entende, a dor de não ser quem você queria ser sempre foi um chamado para se tornar quem você nasceu para ser. E é exatamente isso que veremos agora, porque a revelação final, a mais poderosa, ainda está por vir. Uma verdade que pode mudar para sempre a forma como você se vê e como vê o mundo.
Você já é quem precisa ser, apenas esqueceu. Imagine o seguinte: tudo o que você vem buscando há anos, talvez uma vida inteira, já está dentro de você. Tudo o que sentia falta nunca esteve fora do seu alcance. Você não precisava se tornar outra pessoa. Você precisava lembrar de quem era. Essa é a revelação que destrói a ilusão da busca externa. A dor de não ser quem você queria ser era, na verdade, a dor de estar separado de si mesmo. Não do mundo, não das expectativas, não dos fracassos, mas da sua própria essência. Desde muito cedo, você foi moldado por palavras, por olhares, por comparações sutis. Te ensinaram quem você deveria ser antes mesmo de você descobrir quem era. Você começou a se construir do lado de fora para dentro. Adotou verdades que não eram suas. Adotou verdades que não eram suas. Fez promessas silenciosas para se manter amado e aos poucos foi esquecendo. Esquecendo da sua natureza, da sua singularidade, da sua voz interior. Mas essa voz nunca foi embora. Ela apenas sussurrou, enquanto o barulho do mundo gritava. E agora, depois de toda essa jornada, você está pronto para escutar. Carl Jung escreveu: o privilégio de uma vida é tornar-se quem você realmente é. Não se tornar no sentido de construir, mas de despir. Não adicionar camadas, mas remover tudo o que não é você. Esse é o paradoxo final. Você achava que precisava se transformar, mas o verdadeiro trabalho é lembrar. Lembrar do que sempre foi, antes das máscaras, antes das exigências, antes da culpa. A dor que você sentia não era um erro, era um sinal. Como a dor física avisa que algo está errado no corpo, essa dor existencial te dizia: você está vivendo distante da sua verdade. Você não precisava de mais estratégias, nem de mais metas, nem de mais validações. Você precisava de reconexão. Imagine uma criança que canta com paixão, dança com liberdade, pergunta com curiosidade. Ela não pensa em aprovação, ela apenas é. Mas um dia, alguém ri da sua dança, corrige sua voz, ignora suas perguntas, e então, devagar, ela aprende. Ser quem eu sou é perigoso. Você é essa criança. E agora, adulto, está redescobrindo a coragem de ser de novo. A verdade é que você nunca esteve quebrado. Você foi condicionado a acreditar que era, para se encaixar, para ser produtivo, para não incomodar. Mas sua alma não se importa com produtividade. Ela quer expressão, quer significado, quer presença. E aqui está a verdade mais libertadora de todas. Você não precisa se tornar perfeito. Você precisa se tornar autêntico. Perfeição é controle. Autenticidade é entrega. E a vida real só acontece na entrega. É quando você para de lutar contra si mesmo que a verdadeira transformação começa. Não com fórmulas, mas com presença. Com a aceitação radical daquilo que você é, luz e sombra, dor e beleza, força e fragilidade, Jean-Paul Sartre dizia: o homem está condenado a ser livre. Essa liberdade assusta, porque significa que ninguém vai vir te salvar, mas também significa que ninguém pode te impedir. Você é livre para reconstruir sua história, livre para largar a versão que inventaram para você, livre para viver em harmonia com sua essência. E quando essa consciência chega, algo muda para sempre. Você para de buscar validação como combustível, para de se medir por padrões alheios, para de negociar sua identidade em troca de pertencimento e começa a viver de verdade. Você começa a escrever sua vida com palavras que fazem sentido para a sua alma. Começa a falar o que antes silenciava, a criar o que antes temia, a andar por caminhos onde antes só imaginava. A dor ainda existe, mas agora ela tem propósito. Ela é guia, não prisão. A ansiedade dá lugar à curiosidade. A comparação vira compaixão.
E o tempo, que antes era um carrasco, se torna um aliado. Porque agora você sabe, não precisa mais correr. Precisa apenas caminhar de volta para casa. E casa é você, seu corpo, sua história, sua voz, seu silêncio. Tudo em você é solo fértil para o renascimento. Tudo que antes doía, agora se revela como parte da travessia. Você não é o que te aconteceu. Você é o que escolhe fazer com o que te aconteceu. E agora você escolhe lembrar. Lembrar que você já é inteiro, que já há sabedoria em você, que já há fogo, beleza, força, e que a vida não começa quando você atinge uma meta. Ela começa quando você se permite viver com verdade. O verdadeiro sucesso não é ser admirado, é ser honesto consigo mesmo. A maior vitória não é vencer o mundo, é parar de se trair. A mais profunda transformação não acontece quando você vira alguém novo, mas quando tem coragem de ser quem sempre foi. E talvez, no fim das contas, esse era o destino o tempo todo. Você não veio aqui para se encaixar. Veio para iluminar. Veio para lembrar aos outros, com sua presença, que é possível ser inteiro num mundo que insiste em nos cortar em pedaços. Você não é mais a pessoa que sobrevive. Você é a que escolhe viver. E agora que sabe disso, você jamais poderá voltar a dormir em paz com uma mentira, porque a verdade liberta.